fica naquela posição de reclamar, de que as coisas não tá dando certo, de que eu tô preso nesse limbo, nessa posição de que as coisas não acontecem, mas às vezes a gente se coloca nesse lugar, porque a gente não prioriza aquilo que realmente importa pra gente. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Senhorita Onírica. Eu sou a Onírica e aqui nesse canal você encontra conselhos do tarô para o seu momento. E vamos para o vídeo de hoje. Hoje, uma leitura daquelas bem rapidinha que vocês já conhecem, mas que a gente vê o cenário geral aí, sua individualidade no momento, a energia para os próximos dias e próximas semanas, seu principal desafio e um conselho prático do que você pode estar fazendo para resolver aí essa situação ou para enfrentar esse momento que você está passando no dia de hoje. E vamos lá para a leitura. Vou pedir para que você já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo por aqui, ok? E vamos lá embaralhar as cartinhas. Espera aí que voou uma carta. Voltamos. Vamos lá embaralhar as cartinhas. E vamos lá para a sua leitura. Aqui o tarô logo de cara já vem me trazendo o questionamento, né? O que você vem utilizando como muleta na sua vida para não enfrentar a realidade? Que tipo de prazer ou de coisa boa que você vem utilizando como desculpa para não ter que lidar com aquilo que você precisa lidar? O tarô vem trazendo isso com essa primeira carta aqui, que é a carta do diabo. Vou tentar tampar aqui pra mostrar pra vocês. Vou ter que tampar quase a carta inteira, tá, gente? Com a carta do diabo, trazendo esse questionamento. Você está vivendo aí num momento em que talvez você esteja pegando coisas que você gosta de fazer, coisas prazerosas, mas usando como válvula de escape para não ter que olhar para aquilo que você realmente precisa olhar, para não ter que olhar para os sentimentos que você precisa lidar aí no seu dia a dia, tá? A carta do diabo, ela é uma carta que ela fala de prazeres, mas aqui, pra mim, o que mais veio ressaltando foi o lado dela das ilusões, né? Da gente utilizar dessa... É que aqui nessa carta eu não vou conseguir mostrar direito pra vocês, mas o homem e a mulher que tá preso pelas correntes aqui, né, na carta do diabo, eles estão acorrentados, mas eles não estão presos, porque a corrente, ela tá até meio solta no pescoço, né, na figura. Gente, não vou conseguir mostrar porque os personagens estão pelados e o YouTube pode derrubar o vídeo. Mas eles estão presos, acorrentados, né, com correntes no pescoço, porém essas correntes estão soltas, estão largas, que isso vem mostrando que você está preso a algo, você está se prendendo a algo que você pode sair a qualquer momento. Você não está acorrentado, você não está preso a isso, você se mantém nesse lugar, mas não necessariamente você está preso a isso numa posição que você não consiga sair, tá? Então, é momento de você se questionar o que você vem colocando no teu dia a dia e você vem utilizando como desculpa para não ter que lidar com as coisas que você precisa lidar. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais tangíveis para vocês, mas às vezes você é uma pessoa que não pratica exercícios físicos. E aí alguém vem te falar, mas por que você não faz? Não sei o quê. A primeira desculpa que você fala é, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso. Só que essa uma horinha que você utilizaria para fazer um exercício físico, muitas das vezes você passa, por exemplo, rolando as redes sociais e você não percebe que passou uma hora. Você não percebe que essa hora se foi. É aquilo, né? É aonde você tá colocando a sua atenção. Para onde você realmente está fazendo. Porque às vezes a gente fica naquela posição de reclamar, de que as coisas não tá dando certo, de que eu tô preso nesse limbo, nessa posição de que as coisas não acontecem, mas às vezes a gente se coloca nesse lugar, porque a gente não prioriza aquilo que realmente importa pra gente. A gente vai vivendo no automático e não vai prestando atenção nas coisas, e às vezes vamos utilizando de coisas que é bom no nosso dia a dia como uma bengala pra gente não utilizar das nossas próprias pernas pra ir atrás das coisas. Então a gente vai utilizando de desculpas, sabe? Ah, mas eu não faço terapia porque eu não tenho dinheiro. Mas aí, às vezes, pedir uma pizza todo fim de semana, tudo ok, tudo beleza. Mas o dinheiro para terapia, não estou tendo. Passar uma hora rolando as redes sociais, nossa, o tempo passou que eu não vi. Mas agora você tirar uma hora para você estudar algo que você queria, ler um livro que você tinha interesse, estudar um assunto, ou fazer algo para você, para sua saúde, para o que for. Algo que te deixe mais próximo daquilo que você quer, da pessoa que você quer se tornar. E aí a gente vem dando essas desculpas, né? Como se a gente tivesse preso a essa situação que, na verdade, não estamos e só a gente controla, só a gente consegue se retirar dessa posição, né?
Só a gente consegue mudar para onde a gente está indo e o porquê que a gente utiliza das coisas. E é uma carta que vem lembrando também que às vezes... Eu vou dar um exemplo, mas pode ser que não necessariamente seja isso que você esteja passando. Coloque dentro da situação da sua vida, do seu momento, tá? Mas às vezes você é uma pessoa que gosta de beber. E aí você toma o seu vinho toda noite. Só que você não percebeu que chegou no momento que você não tá mais tomando aquele vinho pelo prazer de tomar um vinho à noite depois de um dia cansativo. Isso virou uma válvula de escape porque te deixa minimamente alegre e você utiliza aquilo para tampar, às vezes, uma dor de que você não quer olhar. Uma dor de que você tá triste, de que você tá ansiosa, de que você tá nervosa. E aí, ao invés de você ir tratar a causa, você fica tampando com coisas prazerosas, utilizando de remédio, mas sem tratar realmente a causa daquilo. Só tratando o efeito colateral que ele tem depois. Só tratando o machucado, né? Não tratando a raiz mesmo do que tá causando aquele machucado. Então, aqui vem mostrando que você tá nesse momento agora. Porém, os próximos dias, as próximas semanas aí, pra você, nós temos a carta do mundo. Outra carta que eu vou ter que dar uma tampadinha também. Temos a carta aqui do mundo como a energia dos seus próximos dias, das suas próximas semanas. Uma carta que vem trazendo uma energia de conclusão, conquistar, conseguir algo que você está almejando. Porém, também é uma carta que vem trazendo uma parte de organização, de você lidar com tudo, com todas as coisas que você precisa lidar para você concluir isso. Então, trazendo também com a carta anterior, a carta do diabo, você estando aí nesse momento de que você está usando de coisas prazerosas para fugir das suas responsabilidades, fugir daquilo que você realmente precisa fazer, e a energia que vai vir aí nos seus próximos dias, ela vai trazer essa energia de conclusão, de você sair dessa situação que você tá, de você concluir isso, mas isso vai te pedir para que você olhe e preste atenção nos pontos que você tem que prestar, que você lide com as coisas que você tem que lidar na sua vida. Seja, se for a área emocional, se for no sentimento, for algum problema que você tem que resolver com alguém, alguma coisa que você tem que lidar, que você não tá querendo olhar agora, não tá querendo lidar, esse é o momento. A energia dos próximos dias, das próximas semanas vai te trazer isso, vai te trazer à tona tudo que você precisa olhar, tudo que você precisa realmente colocar o foco para você resolver essa situação que você tá, para você lidar com isso de uma forma que vá te trazer um desfecho disso tudo. Não adianta a gente ficar fugindo das coisas que a gente precisa lidar. Se a gente não parar... Eu vou dar o exemplo da bengala, que é um exemplo que tá vindo muito na minha cabeça agora. Mas, por exemplo, você utiliza uma bengala, você machucou a perna e você teve que começar a utilizar muletas para caminhar. Por um momento, essas muletas elas vão ser úteis para você caminhar. Elas vão te ajudar porque você tá mais debilitado ali. Mas tem um momento que você vai precisar ir tirando essas muletas para que você volte a andar, volte a forçar ali a perna, né, que estava machucada, volte a andar, volte a ter essa prática, sabe? De andar sem as muletas, no caso. Até tem casos de pessoas que tem que fazer, por exemplo, passou por uma cirurgia na perna, depois usa a muleta, depois tem que fazer uma fisioterapia pro músculo relembrar, né? Relembrar os movimentos, relembrar o que a pessoa tem, a perna ali, o membro dela fazia, né? Então ela vai para uma fisioterapia para desenvolver isso. E na vida é a mesma coisa. Às vezes a gente passa por algo e a gente precisa, sim, de algumas muletas para ajudar a gente a atravessar por esse momento, pra gente lidar com ele de uma forma um pouco mais leve, com menos sofrimento. Mas chega um momento que a gente precisa soltar essas muletas e reaprender a caminhar novamente sem as muletas. Caminhar sozinho para que a nossa perna, né, para que a nossa vida volte a funcionar como era antes. Ela relembre qual que era a força que ela tinha, ela relembre como fazer os movimentos, ela relembre como funcionar. E a vida agora ela tá te pedindo isso. Solte essas muletas que você utiliza, que já foi útil por um momento para você, já foi isso daí que você passou, já foi útil para você lidar com o que você tinha que passar. Mas chegou o momento de você soltar e reaprender a andar, você voltar para a vida. E esses próximos dias, próximas semanas vai te trazer essa energia de você conseguir ir soltando essa muleta e concluir isso que você precisa concluir, olhar para o que você precisa olhar, lidar com as coisas que você precisa lidar, para você sair desse momento, sair dessa fase, concluir isso daí que já passou. Mas às vezes você continuando com essas suas muletas, enquanto você não soltar, você vai continuar revivendo isso, você vai continuar nesse ciclo, parecendo que você não mudou de fase, não mudou de momento, porque você não lidou com o que você tinha que lidar para encerrar esse capítulo, essa fase, esse momento da tua vida, tá? Então, os próximos dias, as próximas semanas vai te trazer esse convite de olhe para o que você precisa olhar, largue
essas muletas, largue essas coisas que você está utilizando para te ajudar a caminhar, porque já foi o momento, elas foram muito úteis até hoje, mas agora você precisa voltar a caminhar sozinho, agora você precisa andar, você precisa prosseguir, ok? E o seu principal desafio para esses dias, quando você for lidar com tudo isso, vai ser... Temos aqui a carta da força. Como seu principal desafio, te lembrando que você vai precisar ter resiliência nesses momentos para lidar com as coisas que você tem que lidar. Não quer dizer que você soltando isso que você precisa soltar para você caminhar, que isso vai ser fácil, que não vai ter dor, que vai ser tranquilo. Não necessariamente. Para enfrentar algo, a gente precisa lidar com os desafios que vai estar no caminho. E você vai ter desafios. A carta da força vem te lembrando isso. Você vai ter que lidar com algumas coisas, e principalmente com coisas nem externas, mas de dentro de você mesmo. Sentimentos que você não queria olhar, emoções que você não digeriu direito, ou até emoções que vão surgir para você ter que digerir. E aí é momento de você lembrar que você não precisa lidar com essas questões com a força, com a raiva. Você pode lidar com a resiliência, lidando com mais paz, sabe? Não precisa ir para um extremo de deixar os leões internos vir para fora e estragar todo esse processo que você vem vivendo, toda essa evolução que você vem tendo pela sua vida, né? Então, quando vier os desafios, lembre de quem você é, lembre que você está sendo guiada pela sua espiritualidade. Se você caiu nesse vídeo aqui, não foi por acaso. Sua espiritualidade está tentando te avisar, está tentando se comunicar com vocês. Você pede sinal, você pede uma resposta, e aí quando vem, às vezes a gente não ouve. Então, ouça, os desafios vão surgir, não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, não vai ser 100%, sabe, linear, gente. A vida não é assim, a gente tem que aprender a lidar com os altos e baixos. Lembre-se, quando os desafios surgirem, eles estão aí para você ir para uma nova fase de uma forma mais leve, de uma forma melhor. Lide com os desafios buscando a sabedoria interna que já tem dentro de você, contando com a sua espiritualidade, lembrando que você não está só, lembrando que você não segue sozinho. Sua espiritualidade está do seu lado, te guiando, te levando para o melhor caminho, mas você precisa, como disse no começo, soltar o que não faz mais parte, o que já em algum momento foi bom, mas que agora é momento de você ir para uma nova fase, uma fase diferente. Como conselho final ainda, veio a carta do louco. Lembrando que após a gente concluir um ciclo, um novo ciclo começa, um novo ciclo inicia, né? Carta do louco, a carta de número 0, a primeira carta do tarô. A primeira carta de um novo ciclo, uma nova jornada, um novo caminhar, né? E ela lembra isso, que depois que a gente passa e lida com o que a gente tem que lidar e conclui com o que a gente precisa concluir e deixa aí o que precisa ir, vem uma nova fase, se abre um novo momento, né? Nada acaba e só. Eu trago sempre muito isso nos vídeos aqui, nas leituras, de que depois de um ciclo, tem outro ciclo. A vida é um ciclo infinito de vida e de morte, e de vida e de morte. A gente começa algo, mas esse algo sempre vai ter uma conclusão. Pode ser mais curta, pode ser mais longa, mas sempre vai ter início, meio e fim, abrindo espaço para um novo início. Então lembre-se, às vezes é difícil sim, às vezes não, muitas das vezes é difícil a gente soltar coisas que nos ajudavam a caminhar, né? Que nos faziam bem, de uma forma ou de outra foi útil pra gente, para que a gente prosseguisse, para que a gente conseguisse lidar com os desafios, com os problemas que a gente estava enfrentando no momento. Mas chega um momento que a gente tem que deixar essa ajuda, esse remédio, essa muleta de lado e seguir com as nossas próprias pernas, reaprender a andar, né? Porque mesmo que seja difícil no começo, depois a memória vai lembrando que a gente já passou por aquilo, que a gente já fez isso uma vez, e aí a gente vai fortalecendo e vindo cada vez mais forte e entendendo que a força não necessariamente ela vem dos braços, ela vem da raiva. A força também vem da resiliência, da delicadeza, do saber lidar com as coisas de forma equilibrada, de forma sem ser explosiva, né? Sem ir para o 880. E a gente lidando com os desafios que tem que lidar para enfrentar isso que a gente tem que enfrentar, de soltar as muletas, de soltar o que não serve mais para a gente caminhar com as nossas próprias pernas. Depois que a gente passa por tudo isso, a gente vê que, olha, era isso que eu precisava soltar. Foi difícil, né? Não foi fácil, foi muito desafiador, mas isso me levou para cá, isso me levou para esse ponto, isso me ajudou a concluir e a me livrar desses pesos que eu carregava. E agora eu estou mais leve e agora eu consigo ir para uma nova fase, abrir novas portas, né? Ir para uma nova aventura aí da minha vida.
mais alinhada com a pessoa que eu sou, com menos peso nas costas, né? Igual o louco aqui, ó, só com a sua bolsinha carregando somente o essencial e aberto para uma nova fase, né? E é isso, você tem que soltar aí o que não faz mais sentido. É difícil soltar as muletas que nos ajudou a caminhar por um bom tempo, que foram úteis, mas depois que a gente solta e a gente vê que a gente sabe sim andar com nossas próprias pernas, as coisas fluem muito melhor. E vamos finalizar aí com uma cartinha do oráculo para finalizar a sua leitura do dia de hoje. E eu vou te pedir para que, se você ficou nesse vídeo até o final, deixe seu comentário, diga aí se você está passando por isso, me conte mais sobre as suas experiências, que eu vou adorar saber. E quero avisar também para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas eu faço atendimento particular com tarô, tá? Se vocês tiverem interesse em uma consulta particular, chama no meu número do WhatsApp, nas minhas redes sociais também você encontra o meu número, tá? No Instagram, Senhorita Onírica Oficial, e no TikTok, Senhorita Onírica. Lá vocês encontram mais vídeos, vocês encontram os contatos e vocês podem acompanhar também o dia a dia aí da jovem bruxa mística de vocês. Peraí, gente, que as cartas... Embaralhando novamente. Mas deixem seu comentário, fale aí se está fazendo sentido para vocês, para o momento que vocês estão passando. Não esquece de deixar seu like também, ok? E temos a carta Sagrado Tecer. Vou ler para vocês. Tecer é ser, é entrelaçar a própria história, fio por fio, nó por nó. A cada fio, uma intenção, a cada nó, uma escolha. Mas nem todos os nós foram feitos para permanecer. Alguns precisam ser desfeitos para que a vida volte a fluir, leve, verdadeira. Você é a tecelã da sua própria história. Hoje, respire fundo e sinta. Quais fios você deseja fortalecer? Quais escolhas está pronta para tecer com coragem? Confie. Os fios sempre sabem o caminho de volta para si. A gente sempre vai saber o caminho de volta para nós mesmas, independente de que se a gente andou por muito tempo com essa muleta nos ajudando a atravessar por esse caminho, mas quando a gente soltar, a gente vai saber voltar para o caminho, a gente vai saber o caminho de volta, a gente vai lembrar como que caminha com as próprias pernas e vamos ir aí para uma nova fase. E por hoje é isso, encontro vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau!